Olá, meus irmãos, a paz. Gostaria de trazer para vocês uma palavra sobre a oração, ou mais especificamente sobre a importância da perseverança na oração. E para isso gostaria de ler um texto que nos conta uma história extraordinária. A história do encontro entre Jesus e Bartimeu. Ela está narrada no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versos 46 a 52, e diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que tipo de exemplo nós temos aqui nesta história com relação à perseverança na oração? Nós podemos descobrir isso quando consideramos o tipo de reação que Bartimeu teve diante das várias oposições que se colocaram entre ele e Cristo enquanto ele clamava. Sim, eram várias as oposições, eram vários os problemas, mas eu gostaria de destacar apenas dois. O primeiro diz respeito ao fato de que Bartimeu não tinha como ponderar, como medir qual o impacto que o seu clamor estava causando em Cristo. Ele era cego, ele não tinha essa capacidade de perceber as reações de Cristo ao seu clamor. E isso era ainda mais agravado por dois outros fatos. O primeiro, o fato de que Jesus estava em marcha e, consequentemente, se distanciando cada vez mais do alcance da voz de Bartimeu. O segundo dizia respeito à concorrência da multidão. Era uma multidão barulhenta. E a voz de Bartimeu estava concorrendo com dezenas ou, quem sabe, centenas de outras vozes, sendo, portanto, abafada por todo esse barulho. Bartimeu não tinha, portanto, como ponderar que tipo de impacto o seu clamor estava causando em Jesus. Poderia até ser que Jesus não estivesse ouvindo, afinal de contas, as condições eram contrárias a Bartimeu. Ele era apenas um clamando em meio a uma multidão barulhenta. A segunda dificuldade que nós encontramos aqui e que se constituía num problema para Bartimeu, que poderia desanimá-lo, desestimulá-lo, diz respeito à oposição externa. O texto nos dá conta de que, num dado momento, as pessoas que estavam ao redor de Bartimeu começaram a mandar que ele se calasse. Na verdade, o texto diz que muitos diziam para que ele se calasse. Os gritos, o clamor de Bartimeu começou a incomodar algumas pessoas. E essa insistência para que ele se calasse poderia gerar nele a sensação de que o seu clamor era inútil e incômodo, fazendo com que ele desistisse e parasse. Mas diante de todas essas dificuldades, o que fez Bartimeu? O texto nos diz que, ao invés de se calar, ele passou a clamar cada vez mais e ainda mais alto. Em nenhum momento Bartimeu se deixou abater por todos esses problemas ou se deixou envolver pelo tipo de sentimento que a consideração desses problemas poderia causar na sua alma, fazendo com que ele desistisse e se calasse. Não, ele não se deixou abater e continuou clamando cada vez mais alto, porque afinal de contas queria ser ouvido pelo Senhor e não desistiria até que o Senhor o ouvisse. Meus irmãos, assim como acontece no caso de Bartimeu, nós também enfrentamos dificuldades quando estamos orando por algo, por alguém, por alguma necessidade. Também existem oposições que tentam nos desestimular, fazendo com que desistamos. Talvez o sentimento de que já faz tanto tempo que oramos, que clamamos e parece que o Senhor não nos ouve.
Parece que a nossa voz não alcança os ouvidos do Senhor. Pode ser que às vezes tenhamos essa sensação de que a nossa oração não é ouvida por Deus. Ou quem sabe aquela constatação de que os fatos que nos cercam nos dão conta de que nossa oração não está tendo resultado algum. É a oposição externa. As coisas não estão melhorando, a situação permanece difícil, até parece que não há resposta da parte de Deus. A consideração desses fatores externos podem nos desestimular, fazendo com que desistamos da oração. Mas devemos olhar para o exemplo de Bartimeu, apesar de todas as dificuldades, e não nos deixarmos abater por esses fatos, por essas constatações internas e externas. Devemos seguir esse exemplo de perseverar apesar da percepção de que as coisas ainda não aconteceram, não nos deixando levar por racionalizações ou por esse sentimento de que o fato de sermos tão incapazes, pequenos, inúteis, faz com que Deus não dê atenção ao nosso clamor. Afinal de contas, quem somos nós, tão pecadores? Bartimeu não olhou para todas aquelas circunstâncias e, apesar de toda a oposição, continuou clamando. Olhemos para isso. A perseverança é algo que agrada a Deus e que é fundamental para nós. Perseveremos em oração. Nesse pedido que você tem feito, nesse clamor que você tem realizado, apesar de todas as dificuldades que têm aparecido no caminho, tentando lhe desestimular, continue firme, clamando a Deus. Talvez o Senhor esteja apenas esperando uma atitude sua de não desistir e continuar até o fim. Que Deus o abençoe, que o Senhor nos ajude a ficarmos firmes na oração. Amém.